Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Para isso estamos aqui, porque Ele é quem cuida de mim. para aprendermos mais de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, cuida de mim. Como é bom saber, Pai, que nós temos esse cuidado todos os dias das nossas vidas, Jesus. Nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Viemos nesta noite, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Pai. Glória a Deus. O que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de Ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só queremos Tuas bênçãos, Senhor. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim.
riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Glória a Deus, aleluia. É impossível, Senhor, quem te busca, Pai, não receber de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, maravilhoso Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque estamos resguardados em ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu melhor quero te dar, me derramar aos teus
imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus, mais de Deus. Quero exalar mais de ti, Senhor, mais da tua presença, Pai, mais, Senhor, de busca a ti. Nos desperta nesta noite, Jesus. Aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus, mais de ti, Senhor. Ah, Senhor, dentro da minha casa, Pai, dentro do meu serviço, no meio com os meus amigos, Pai, na tua igreja, quero exalar mais de ti, Senhor, mais de ti sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Mais de ti, Senhor, para que a nossa adoração seja, Pai amado, plena. Ele exaltado, o Rei exaltado.
exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh Deus, exaltado és tu. Glória a Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Não importa as circunstâncias, ela sempre vai reinar. Aleluia. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é exaltado nos céus, para sempre o louvaremos, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O tema da mensagem essa noite, amado irmão, é: espalhe a notícia. Vamos orar? Só mais uma vez? Ore por mim, eu vou orar por você. Pai querido, ainda na tua presença, humildemente, Senhor, com temor e tremor, nós ainda te glorificamos e te exaltamos. E te pedimos agora, Senhor, a tua ajuda, o teu socorro, a tua direção. Te pedimos agora a unção do teu Santo Espírito, o poder que vem do alto. Porque eu sem ti, Senhor, não posso fazer nada. Sem ti, Senhor, não posso, Senhor, transmitir da maneira que te agrada, Senhor, o evangelho, a mensagem que o Senhor me confiou. Então eu reconheço que eu dependo de ti, que eu preciso de ti, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca, usa a minha mente, Senhor, nesta hora, para edificar a tua igreja, as ovelhas, Senhor, ó Pai, do teu aprisco. Em nome de Jesus, que seja repreendido agora todos os ruídos, que seja repreendido agora todo levante do inferno, que somente o Espírito Santo tenha liberdade para agir, ministrando em cada coração a cura, a libertação e a salvação também daqueles que ainda precisam. Senhor, que tu possas repreender o nosso adversário e que tu possas, Senhor, em nome de Jesus, manifestar a tua glória, de modo que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos possam ser transformados pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Usa-me como instrumento nas tuas mãos nessa hora, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Espalhe a notícia. Se tem uma notícia que nós não só podemos, como devemos espalhar, é a boa notícia do Evangelho. Aliás, é até uma redundância eu falar boa notícia do Evangelho, porque Evangelho já significa boa notícia, boa nova. Para quem não lembra, nas quartas-feiras de estudo bíblico nós explicamos isso algumas vezes. Então, cada vez que o imperador romano ou que algum rei, na época de Jesus, queria anunciar na cidade os seus feitos ou uma boa notícia, ele enviava então um mensageiro que chegava de cavalo e tocava trombetas e saía anunciando as boas obras, os feitos, as boas notícias que vinham da parte do rei ou do imperador. Hoje nós vemos propagandas, não é? A gente vê políticos que já foram eleitos muitas vezes, ele já foi eleito, mas ele continua fazendo propaganda, normalmente para se reeleger, para ficar bem ou para dar uma satisfação com seus eleitores. Então, ele faz então uma propaganda demonstrando aquilo que ele já realizou, as obras que ele já fez. Quem já viu essas propagandas? Então, olha, fiz tantas coisas, olha, gastei milhões com isso, ajudei com não sei quantas casas, tá? Ele está dando uma boa notícia, certo? E ele está usando um meio de comunicação, televisão, às vezes pode usar rádio, internet, espalhando a notícia que ele quer, como uma boa notícia. Evangelho é isso. Então, Jesus aproveitou um modelo que já existia na cultura e na tradição da época, e falou: agora eu tenho o meu evangelho. Existia um evangelho do imperador. Então, o evangelho deles muitas vezes consistiam em boas notícias que apenas favoreciam eles mesmos. Mas aqui eu tenho uma boa notícia que não vai me favorecer, vai favorecer cada um que ouvir, que dar crédito a essa boa notícia. A boa notícia, que é o evangelho, é a seguinte: Deus enviou ao mundo Jesus Cristo para salvar todos os pecadores. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, todo pecador pode encontrar a redenção. Essa é a boa notícia que Ele deseja que cada um de nós espalhe. Por isso, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Ele diz: vão pelo mundo todo, usem todos os recursos e todos os meios para espalhar essa notícia por o maior número de pessoas possível. Pregue o evangelho apenas às pessoas que têm aparência bonitinha. É isso que Ele disse. Apenas as pessoas que estão com uma roupa mais formal. Foi isso que ele disse? Não.
apenas aos corintianos, apenas aos são paulinos, apenas aos palmeirenses, apenas aos petistas, apenas aos bolsonaristas. É isso que ele falou? Não. Não importa se é de direita, esquerda, centro, corintiano, são paulino, palmeirense, santista, prega o evangelho a todas as pessoas. Não importa a cor da pele, não importa o tipo de cabelo, não importa o tipo de roupa que veste, prega o evangelho a todas as pessoas. Anunciem essa notícia, porque não é uma má notícia, é uma notícia boa. E se tem uma coisa que o ser humano tem facilidade, é espalhar notícia ruim. É verdade ou não, irmãos? Que será que a gente tem mais facilidade? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e nós nos deparamos que tanto eu como ela já fizemos isso, né? Às vezes a gente pensa assim, não, a nossa intenção é boa, às vezes a gente quer ajudar, a gente quer apenas falar para que as pessoas orem, né? Não, eu estou te falando, mas não é fofoca, eu só estou informando. Eu só estou informando porque eu quero que você ore, mas no fundo a gente tem aquela vontade de falar alguma coisa ruim, alguma tragédia, alguma notícia bombástica, alguma notícia polêmica. E a gente percebe que os jornais usam esse recurso, não é isso? Muitos sites usam esses recursos. Notícias ruins, tragédias, é o que vende. Os noticiários que mais dão audiência são aqueles noticiários que mostram sangue, não é isso? Eu lembro de um jornal impresso que se chamava Notícias Populares. E eu lembro de um que passava na televisão que chamava Aqui e Agora, e que tinha como um dos seus repórteres Gil Gomes. Quem lembra disso? E aí a gente vai já revelando um pouco da nossa idade, não é isso? Porque faz tempo isso. Então, irmãos, esses jornais que deram muita audiência, sejam impressos, sejam transmitidos pela televisão, era só tragédia, e todo mundo falava, meu Deus, você viu, menina? Você viu o que aconteceu ali? Nossa! E aí a gente ouvia, via aquela reportagem e ia passando para as pessoas. Então, notícia ruim, meu irmão, corre rápido demais. Quando alguém está, muitas vezes, tropeçando, caindo, alguém que fez alguma... A notícia corre, se espalha. Quem dera a boa notícia fosse espalhada na mesma proporção, na mesma velocidade, com a mesma intensidade que a má notícia, né? Que a boa notícia fosse transmitida, anunciada, espalhada. E a gente falava, você viu, menina? Você viu, menino? Olha o que aconteceu. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nós estávamos perdidos, estávamos indo para o inferno. Mas eu tenho que falar isso para você. Olha, minha língua estava coçando aqui. Mas não para falar da vida do irmão, mas para falar que Jesus te ama e quer salvar você. Ele quer salvar você e a tua família, meu irmão. Essa é a notícia que nós, seguidores de Jesus, devemos carregar, devemos levar. Eu queria que você também acompanhasse comigo Mateus capítulo 10, versículo 27. Mateus capítulo 10, versículo 27. Está lá no telão também. Diz assim: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Você percebeu o que Jesus disse? Jesus, o nosso Senhor, nos disse: ainda que ele estivesse falando na escuridão, num grupo mais pequeno, seleto, ainda que ele estivesse falando ali aos sussurros, bem baixinho nos nossos ouvidos, esse é um tipo de notícia, aquilo que vem de Jesus é um tipo de notícia que a gente não tem que guardar para nós mesmos.
A notícia do Evangelho não é uma notícia que tem que ser guardada em segredo, meu irmão. A notícia do Evangelho, ela tem que ser proclamada de cima dos telhados, ou seja, nos lugares mais altos. Naquela época não tinha microfone, naquela época não tinha televisão, internet, rádio. Então, qual é o recurso que eles usavam? Aqueles que queriam se comunicar com o público, eles iam nos locais mais altos. Os locais mais altos conseguiam alcançar o maior número de pessoas. Então é isso que Jesus está dizendo. Aquilo que você ouvir baixinho, fale o mais alto possível, para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Agora, tem uma outra coisa que nós, essa sim, não devemos sair espalhando. Se encontra em Provérbios capítulo 25, verso 9. Provérbios 25, 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olhe lá para o telão. Provérbios 25, 9 diz assim: procure resolver sua causa diretamente com seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. Amado irmão, eu quero falar uma coisa para você. Como eu estava conversando com a minha esposa, e todos nós chegamos à conclusão, tanto eu como ela, já revelamos muitas vezes segredos que outras pessoas confiaram a nós, dizendo: não fale para ninguém. Agora, você sabe por que nós revelamos no passado segredos? Porque nós também tínhamos pessoas de confiança e que nós usamos o mesmo artifício. Olha, eu vou te contar um negócio, mas é um negócio sério. Então eu preciso que você guarde segredo, que você não passe para ninguém, não fale para ninguém, nem para sua sombra. Isso que eu estou falando para você. Então primeiro uma pessoa falou para mim, confiou a mim esse segredo, de dizer: não fale para ninguém. Só que eu fui lá e confiei em outra pessoa e falei: não fale em ninguém. Adivinha o que essa outra pessoa fez? Também confiou em outra pessoa, e assim sucessivamente. E é assim que surge, meu irmão, e é assim que surge um boato. É assim porque tem aquele negócio do telefone sem fio, né? Começa de um jeito, quando termina lá no final, na ponta já virou outra história. Então, amado irmão, principalmente nós que estamos numa cidade pequena, eu lembro que quando eu cheguei aqui já tinham me avisado, ó, tomem cuidado, que cidade pequena, as coisas se espalham rapidamente. Em pouco tempo a cidade inteira está sabendo do que está acontecendo, não é? Então eu falei: não, estou ciente, mas quem não deve não teme, né? Vamos procurar sempre fazer a vontade de Deus, vigiar, mas não tem problema nenhum. Agora, você percebe que talvez por causa desse negócio de você não guardar o segredo e revelar para alguém da sua confiança, porque tem uns que são realmente aqueles fofoqueiros profissionais, que eles não falam apenas para uma pessoa de confiança, eles saem falando para qualquer um, eles saem espalhando para todo mundo, se possível, posta até nas redes sociais, indiretamente, diretamente, enfim. Mas eu estou falando daquele que tenta se preocupar um pouco, né, e fala: não, vou falar só para alguém da minha confiança. Mesmo assim, meus irmãos, é um perigo muito grande isso se tornar um boato, de se espalhar, e depois a nossa própria reputação ser perdida. Então, meus irmãos, aquilo que falarem para você, guarde segredo, guarde mesmo o segredo. É uma notícia que não tem que ser espalhada. Agora, tem a notícia que você já ouviu no início dessa pregação. É a notícia do Evangelho, que Jesus morreu por todos os pecadores e morreu para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Essa notícia você não precisa se preocupar em guardar. Só que você percebe que mesmo dentro da igreja, é isso que tem acontecido. Somos tímidos para anunciar a mensagem que Jesus nos confiou, mas temos tanta coragem para anunciar mensagens de derrota e destruição sobre a vida das pessoas alheias. Isso não pode ser assim, meus irmãos. E é interessante que se isso está na Bíblia é porque nós crentes, nós seguidores de Jesus, corremos esse risco. E eu, pela experiência, a pouca experiência que eu tenho, eu sei que não é apenas um risco que nós corremos, é algo que já acontece. Já acontecia em outras igrejas que eu frequentei e acontece também na nossa igreja. Acontece na nossa vida e todo mundo está sujeito. E eu sei que homem e mulher, tem gente que fala assim: mulher que é fofoqueira. Olha, eu conheço um monte de homem fofoqueiro.
E que muitas vezes não vai reconhecer, como eu falei para vocês. É difícil a gente falar isso, né? É difícil principalmente um homem assumir, não, eu fui um fofoqueiro. Mas eu fui, meus irmãos. Não daqueles que saem espalhando assim, né, para todo mundo. Não, eu vou confiar numa pessoa. Eu vou falar para uma pessoa de confiança, para que essa pessoa ore, mas talvez não deveria ter falado. E a pessoa passou para outro que não deveria também ter falado. E daqui a pouco, um monte de gente está sabendo de algo que não deveria saber. Aí o que acontece? Essa notícia ruim, essa tragédia relacionada a uma pessoa, às vezes é resolvida. É resolvida. Como briga de casal, por exemplo. Às vezes um casal briga. Aí a pessoa abre isso para outra pessoa. E essa pessoa vai passando para outra. E vai passando para outra, e vai passando para outra. Aí o casal já fez as pazes, já se acertou. Só que para todo mundo, a fila que cresceu, o casal ainda está com problema. Entende? Então, meus irmãos, isso é algo muito sério. Nós precisamos tomar cuidado com as notícias que nós estamos espalhando. Precisamos e devemos, de maneira urgente, espalhar a boa notícia do Evangelho. Você foi chamado para espalhar que Jesus ama os pecadores e veio para salvar cada um deles. Basta eles crerem e se arrependerem de todo o coração. Tem outro texto, mas vamos só esmiuçar esse, né? Então, Provérbios de Salomão está dizendo: procure resolver diretamente com a pessoa. Não revele o segredo de outra pessoa. Você viu alguém cometer um erro? Vai até ela, conversa com ela. Jesus nos ensinou isso também. Vai até a pessoa, advirta a pessoa. Fale para a pessoa: irmão, isso é pecado, está errado. Em nome de Jesus, se arrependa. Eu estou falando isso em amor, não sou melhor que você, estou sujeito ao erro, ao pecado, mas em nome de Jesus, você está errado. Você precisa voltar para a palavra de Deus, entender que isso está errado. Vai a sós com a pessoa e tenta. Mas o que a gente faz? Não. Em vez de confrontar a pessoa, ou falar em amor, não, a gente vai falar: você viu o que o fulano está fazendo? Você viu o que está acontecendo? Olha, não é? E o que resolve o problema? Não, só piora o problema. Só piora o problema. Então nós fomos chamados, meus irmãos. Primeiro, vai até a pessoa. Você viu? Vai até a pessoa, fala com ela. Se ela não te ouvir, a Bíblia diz, Jesus nos ensinou, chama mais 2 pessoas. Junto com você vão ser 3. Se a pessoa não ouvir os 3, aí você leva para a igreja. Se não ouvir a igreja, trate como publicano pecador. É o que Jesus nos ensinou. Essa pessoa nem deve estar na comunhão com os irmãos. Se a pessoa, todo mundo está enxergando, a pessoa não enxerga, então você trate a pessoa como alguém que ainda não se converteu, que precisa ainda se arrepender com aquele primeiro arrependimento de uma pessoa que precisa nascer de novo. Então esse é o caminho, essa é a direção certa. Vá até a pessoa, não revele o segredo de outra pessoa, porque caso contrário, quem o ouvir poderá recriminar você, poderá perceber que você às vezes está mais errado que a pessoa que cometeu o erro, porque em vez de você chegar na pessoa, você foi espalhar para outros que não podem resolver. Então, você pode perder a sua reputação, e é difícil reconquistar, é difícil recuperar um bom nome, uma boa reputação. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Provérbios 11, verso 13 diz assim, vou colocar lá no telão para vocês. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, meus irmãos, a gente muitas vezes sofre de um problema chamado mal entendido. Sabe a pessoa que pega o bonde andando, não sabe a história no seu contexto, a história completa, ela ouve pela metade e já sai falando. Então, quem muito fala vai trair a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Se você é uma pessoa que se preocupa com a pureza da igreja do Senhor Jesus Cristo, se você se preocupa de fato com a santidade, com a restauração dos seus irmãos em Cristo, que porventura caíram, então, meu irmão, fale com Deus. Fale com Deus, Ele é o melhor amigo que você pode confiar, contar esse segredo que está perturbando você, que está deixando você muitas vezes inquieto. Fale com Ele, porque Ele é o que mais pode resolver.
Ele é o que pode resolver. E fale com a pessoa. Fale com a pessoa. Mas não fique falando muito. Porque quem fala muito trai a confidência. Mas quem merece confiança guarda o segredo. Tem um outro texto que é Provérbios capítulo 20, versículo 19. Diz assim: quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Então, meu irmão, já ouviu falar sobre uma laranja podre contamina todas as outras? Isso é uma realidade. É por isso que a Bíblia diz, em Salmo de número 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, nem dos zombadores. Por quê? Existe uma forte tendência de sermos influenciados pelo círculo que estamos inseridos. Se nós estamos inseridos num círculo de pessoas que tem um determinado espectro político, ideologia política, nós temos uma forte tendência a ser influenciada por essa mesma ideologia. Se, como a gente vê muitos jovens, né, começa a estudar filosofia, psicologia, aí tudo aquilo que aprende na palavra de Deus se torna mito. Por quê? Passa tanto tempo ouvindo de professores, de colegas, não, você acredita na Bíblia? O que acontece? A pessoa muitas vezes é influenciada. Então, meu irmão, quem fala muito, quem acaba contando coisas, sempre vive contando casos de família, casos diferentes, casos, né, que aconteceram, normalmente essa pessoa não guarda segredo. Por isso, evite essa pessoa, porque senão você vai se tornar como ela. Uma das coisas mais difíceis da gente fazer, e eu confesso que eu também tenho essa dificuldade, é quando alguém está falando mal de outra pessoa para mim, e nós pararmos e falar assim, peraí, eu não quero saber. Você me desculpa, mas eu não vou ajudar. Então, para que você está me falando? Só para eu me manter informado? Só para a gente ter um assunto? Né? A gente sabe que muitas vezes as intenções são boas. As intenções são boas. Jamais eu vou questionar as intenções. Como eu muitas vezes contei segredos na melhor das intenções, achando que a pessoa ia orar, né? Ia abençoar e não repassar para outros. Então, meus irmãos, devemos evitar falar demais e até estar perto de quem fala demais, até estar perto de quem vive contando casos das outras pessoas, casos da vida alheia. Em vez de falar da própria vida, fala sempre da vida dos outros. Então, meu irmão, tem duas coisas que você tem que falar. Primeiro é de você, depois você fala de Jesus. A mensagem do Evangelho que foi confiada para você espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Amém, meus irmãos? É fácil fazer isso? É fácil? Não é fácil, né? E eu não vou perguntar aqui quem já contou uma fofoquinha. E eu já vi tanta gente falar assim, olha, vou contar um negócio para você, mas não é fofoca, tá? Só estou te informando. Porque a gente tem essa dificuldade, né, de assumir, de entender. Olha, não é fofoca. Não sou fofoqueiro. Ninguém quer ser taxado de fofoqueiro. Mas quando a gente começa a contar algo para alguém que não pode resolver, às vezes nem crente é, nem orar vai, não é? Nós, infelizmente, estamos contando fofoca. Estamos contando fofoca. Eu queria que você abrisse comigo também, Tiago capítulo 3, só para nós entendermos a dificuldade. Tá ali, ó. Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante. Preste atenção nesse texto. Acharam os irmãos que estão procurando aí na Bíblia? Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Para aí. Então aqui você já sabe, né? Eu que estou aqui ensinando vocês, eu vou ser o primeiro a ser julgado e você julgado com maior rigor. Então, Tiago está aqui orientando. Olha, você que quer ser um mestre, quer ensinar, quer ser um pastor, cuidado.
É melhor você nem ser. Por quê? O julgamento mais pesado vai começar com os pastores, com os que ensinam. Vamos continuar. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É sério isso, né? Se está na Bíblia, é porque talvez um dia a gente iria precisar usar. Não é verdade? Não adianta a gente falar, estamos na igreja, a igreja é um lugar de gente tudo santa, perfeita. Não é. E um dos maiores erros que tem sido cometido é exatamente o erro que nós cometemos com a nossa língua. Você percebeu o texto? As maiores feras, os animais mais perigosos, muitas vezes o homem consegue domar. Consegue adestrar, consegue dominar, consegue frear, mas a própria língua, o ser humano não consegue. Ou seja, meu irmão, isso não é uma dificuldade apenas de uma pessoa, é geral. Não é apenas das irmãs, pode ficar tranquilo, irmãs, amém? Os irmãos também estão inseridos. A gente sabe que, via de regra, diz a lenda que mulher fala mais do que o homem, não é isso? Mulher gosta de contar mais para outra amiga. Mas eu sei, por mais que os homens gostam de falar de futebol, a gente sabe que já vi muitos homens falando da vida dos outros. Então, serve para todos. É difícil para todos dominar a própria língua. Só que isso é algo muito sério, meu irmão. Porque é disso que depende muitas vezes o avanço da obra de Deus, do Evangelho de Deus. Com a nossa pequena língua, lembre-se, é um órgão muito pequeno comparado com todos os outros. Comparado com o nosso corpo humano, a língua é um órgão pequeno. Mas, assim como uma fagulha pode incendiar todo um bosque ou toda uma floresta, a nossa língua pode contaminar todo o nosso corpo. E eu digo mais, eu vou além. Não apenas o nosso corpo, mas também o corpo de Cristo. Através de um membro tão pequeno, a igreja inteira pode ser contaminada e destruída. Igrejas podem ser fechadas por causa da língua que não foi usada de maneira sábia, que não foi usada para edificar, que não foi usada para pregar e anunciar a mensagem, a notícia que deveria ser espalhada, que é o Evangelho. Então, a língua que é usada muitas vezes para amaldiçoar, quando deveria bendizer. A língua que é usada para dividir pessoas, quando deveria unir pessoas. É uma língua que muitas vezes está dentro de cada um de nós. Por isso que nós precisamos vigiar todos os dias. E ter a coragem de confrontar pessoas e falar assim, peraí, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Nós vamos orar agora, todos nós juntos? É isso? É isso, nós vamos orar? Você tem que falar para a pessoa que está te contando uma fofoca. Nós vamos orar por essa pessoa? É para isso que você está me contando? Porque assim, se for só para me dar uma notícia, eu não quero saber. A pessoa quer que eu saiba?
Você gostaria que outros falassem se fosse você? Não é? Então, nós precisamos estar atentos, precisamos vigiar, principalmente com a nossa língua. Precisamos vigiar com os nossos olhos? Sim, precisamos. Precisamos vigiar com a nossa mente? Sim, precisamos. Até com os nossos ouvidos. Ouvimos coisas, às vezes, desnecessárias, coisas que não edificam. Precisamos vigiar. Mas precisamos vigiar principalmente, com as palavras que saem da nossa boca. Porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Certa vez, quando ele estava sendo interrogado pelos líderes religiosos, pelos fariseus, sobre a questão de não limpar o interior dos pratos e dos copos. Olha, eles não se preocupam com a limpeza cerimonial dos utensílios. Aí Jesus falou assim, olha, o que realmente vai contaminar o homem, o ser humano, não é o que entra pela boca. Não é que tipo de alimento ele está comendo e que forma ele está comendo o alimento. O que vai contaminar mesmo é o que sai da boca. Porque é de dentro do coração do homem que surge o homicídio, assassinato, imoralidade, vem de dentro do coração. E ele diz, a boca fala o que o coração está cheio. É por isso que eu digo para muitos crentes, eu sei que tem muitos crentes que falam palavrão, e eu falo, olha, crente não fala palavrão, não deveria. Não deveria falar. Por quê? Aprendi desde cedo. A boca fala que o coração está cheio. Você fala só de sujeira, 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 sujeira. O que está dentro do coração? Sujeira. Agora, se da sua boca sai doçura, palavras de vida, palavras doces, então é isso que está no teu coração. Se da sua boca sai o evangelho, é porque o seu coração está cheio do evangelho. Aleluia. Agora, se da sua boca só sai fofoca, más notícias, então é disso que o seu coração está cheio, meu irmão. Precisamos tomar cuidado. A boca só vai falar aquilo que está cheio o seu coração. Então Jesus falou para os fariseus, os líderes religiosos, não se preocupem, e eu digo para vocês também nessa noite, pode comer carne de porco, como alguns irmãos já perguntaram, né? Porque eu era de outra igreja que não podia. Jesus deixou bem claro. Pedro teve aquela visão, aquela revelação do lençol, onde tinha alimentos, animais impuros, e Deus falou, coma, porque não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Claro que o texto estava falando sobre os gentios, a pregação do evangelho aos gentios, mas depois o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, vai nos ensinar, tudo aquilo que vende no açougue e no mercado é permitido a gente comer, dando graças a Deus, tendo a nossa consciência tranquila. Então não é se eu como carne de porco, se eu como frango, se eu como carne de boi. Não é isso que vai me contaminar. Tem gente que defende assim, não, olha, é terrível, é um absurdo, vai maltratar os animais, está maltratando o boi. Quem já ouviu isso? Eu posso até respeitar, eu respeito. Se você é um vegano, um vegetariano, só come vegetais, não come nada derivado animal, eu respeito a sua opinião. Porém, nós precisamos usar a base bíblica. Comer alimentos de origem animal é bíblico. Deus fez alguns animais exatamente para nos servir de alimento, outros para servir até como carga, não é isso? Jesus não entrou lá com uma jumentinha emprestada? Não entrou na cidade? Então, um animal de carga, um animal que levava. Nas grandes viagens, muitas vezes, era um meio que transportava objetos, utensílios, alimentos. Então, meus irmãos, você é vegano, você é vegetariano, eu respeito você, mas o nosso Deus permitiu a gente comer todo tipo de alimento. E não é porque eu como carne de um animal que foi morto que eu vou estar contaminado, que eu vou estar cometendo pecado. Não é o que entra pela boca que me contamina, mas é o que sai da minha boca, que pode matar, dividir, contaminar o meu corpo, contaminar outras pessoas, contaminar uma igreja inteira. Então eu quero ler, para nós encerrarmos, o texto base, Marcos 16, verso 15. Também diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Anuncie a boa notícia a todas as pessoas. Mas boa notícia não vende.
Boa notícia não dá audiência, não dá ibope. É verdade. Quantas boas notícias você vê nos jornais? Pode ter, mas é uma boa notícia para 100 tragédias. Não é? Notícia da guerra está em primeiro lugar. Não é isso? Notícia de corrupção de algum político está em primeiro lugar. Notícia de assassinato sempre vai estar ali nos destaques. Morreu alguém, está nos destaques. Você já viu algum jornal? Hoje a maioria lê pela internet, né? Já viu algum jornal que assim, ó, coloca bem grande, logo na capa, assim, ó, nasceu uma criança? Você não vê, né? Agora, morreu um famoso. Pronto, tá ali, ó, destacado, brilhando, coloca uma imagem gigantesca da pessoa, os fatos da vida dessa pessoa, tudo que ela viveu, tal. Mas por que vende? O quê? Morreu? Nossa, morreu do quê? Má notícia da audiência, da ibope. Mas nós não fazemos parte daqueles que só anunciam as notícias que dão audiência. Nós estamos aqui para anunciar a notícia que traz salvação, a notícia que traz vida, meu irmão. A notícia que traz vida. E a notícia é: Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Aleluia. Não importa, meu irmão, se as pessoas vão dar crédito, vão dar ouvido, vão zombar de você, vão, tirar sarro de você. Não importa. É essa notícia que você está autorizado, não a passar apenas para uma pessoa de confiança, mas espalhar para o maior número de pessoas, até para aqueles que você nem conhece. Espalhe a notícia do Evangelho. E deixe, meu irmão, vamos nos policiar. Isso serve para mim, serve para todos nós. Vamos nos policiar. Mesmo aquelas coisas que a gente pensa assim, não, eu só vou contar para essa pessoa, porque é uma pessoa de confiança. Não, é para a pessoa orar. Meu irmão, se a pessoa envolvida não quer, não fale. Amém? Não quer, não fale. Se coloque no lugar da pessoa. Amém, meu irmão? Essa você não está autorizado a espalhar. Essa você tem que deixar para você e falar para Deus. Fala para Deus. Mas vamos, em nome de Jesus, fazer um compromisso de espalhar a boa notícia do Evangelho. Por quê? Quando nós anunciarmos a boa notícia, olha o que diz Marcos 16, agora o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Deus nos chamou para curar, para restaurar, para levantar pessoas, não para dividir, não para derrubar, não para terminar de matar as pessoas que já estão morrendo. Deus nos chamou para trazer vida. Aleluia! E sabe que o Senhor Jesus nos ensinou que quando nós ofendemos um irmão, nós já somos assassinos. Para Deus, nós somos tão pecadores como um assassino. Porque você mata uma pessoa com a palavra. Com as palavras que saem da nossa boca, nós podemos trazer vida ou morte. Então use a tua boca, meu irmão, para trazer vida. Use a tua boca, meu irmão, para espalhar salvação, espalhar o Evangelho, que é a boa notícia. E fuja das más notícias. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Se alguém falar para você, meu irmão, muda de assunto, você não quer ofender a pessoa, fala, vamos mudar de assunto, eu quero falar de mim, vamos falar de você? Vamos falar sobre como que está a sua vida, como que está os seus filhos, seu marido, a sua vida. É isso que nós temos que fazer, meu irmão, para protegermos a noiva do Senhor. A noiva do Senhor não pode, meu irmão, não pode ser contaminada com os princípios e os costumes que estão lá fora. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua voz. Ouvimos, ó Pai, sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade que temos de espalhar notícia, mas não notícia sobre tragédias, sobre pecados dos outros, sobre a vida dos outros, sobre os tropeços dos outros, mas a boa notícia de que todos nós estávamos perdidos em nossos pecados e transgressões. Todos nós estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor enviou Jesus para morrer a nossa morte.
E o Senhor fez com que ele se tornasse, Senhor, o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que morreu no nosso lugar. E Jesus levou a nossa culpa, levou as nossas dores, as nossas maldições. Queremos espalhar isso, Senhor, anunciar isso para as pessoas, Senhor. Com coragem, com intrepidez, com mais coragem do que quando nós espalhamos sobre a morte de alguém, sobre o acidente que aconteceu com alguém, sobre o pecado, sobre o tropeço de alguém. Nós queremos falar com mais intensidade, com mais coragem e intrepidez, Senhor, sobre a salvação por meio de Jesus Cristo. Nos dá, Senhor, nos dá a coragem, Senhor, ó Pai, para dizer não, Senhor, àqueles que quiserem falar mal dos outros. E nos dá, Senhor, também, Senhor, ó Pai, o controle, o domínio próprio da nossa própria língua, para que a gente não espalhe segredos dos outros, Senhor, mas que possamos espalhar apenas, Senhor, aquilo que o Senhor nos mandou espalhar: a salvação, o Evangelho. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor falou na escuridão, queremos falar à luz do dia. Aquilo que o Senhor sussurra nos nossos ouvidos, aquilo que ouvimos aqui, Senhor, num culto, numa igreja, queremos espalhar, gritar bem alto para que todo mundo ouça: Jesus ama todos os pecadores. Não deseja que os pecadores continuem no seu pecado, mas convida a todos a se arrependerem e crerem e receberem gratuitamente a salvação. É isso que nós queremos anunciar, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor. Fortalece essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, traz a pureza necessária, Senhor. Vai tirando toda a sujeira, começando em nós. A começar em nós, Senhor, quebra, Senhor, vai quebrantando os nossos corações. Tira de nós a hipocrisia, Senhor, que nos faz olhar o cisco nos olhos dos outros, esquecendo a trave que está nos nossos, Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda a enxergar, examinar a nós mesmos, Senhor. Examinar a nós mesmos e cada um de nós buscar a santidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, contamos com o teu auxílio, ó Espírito Santo de Deus. Vem trazer o fruto do Espírito sobre cada um de nós. O fruto do Espírito, o freio, o domínio, Senhor, sobre as palavras que saem da nossa boca, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amo você em Cristo Jesus. Meu desejo é que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que você seja um instrumento de cura, libertação, salvação, alguém que edifica, alguém que levanta pessoas. Amém? Eu quero o teu bem, eu quero que você esteja cada vez mais perto de Jesus, parecido com Jesus. É o que eu desejo para mim também, para toda a minha família. Eu desejo para você, porque todos nós somos uma grande família espiritual. Estamos chegando ao final desse culto. Vamos agradecer ao Senhor e depois dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de te adorar através dos cânticos, poder falar contigo, ouvir a tua voz, nos reunir como igreja, congregarmos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, de nos aperfeiçoar, de melhorar, Senhor, de estar mais perto de ti. Senhor, leva o teu povo para os teus lares, debaixo da tua proteção. Dá uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos. E ao despedir nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa semana. Vá em paz. Amo vocês em Cristo Jesus. Não desista, não pare de